até aqui porque vocês acreditam. 6, 7 anos mais ou menos, mas eu fui criada com a minha avó. Então, assim, eu passei anos e anos da minha vida. História é o que eu mais tenho com ela, né? Da vivência e tudo mais. E a minha avó, eu creio que ela cumpriu esse princípio. Jovens, ou quem não seja mais tão jovens assim, ainda há tempo de mudar. Se vocês não honram os seus pais como a Bíblia, a palavra ensina, ainda há tempo de mudar. Dá tempo de você mudar essa realidade e mudar a semente que você tem plantado sobre a sua vida. Até isso, ela era na casa dela. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a lembrar que o ano passado, em dezembro, eu tinha pedido para Deus uma oportunidade de passar o Natal reunido com a minha família e ter oportunidade de tempo. Alegria de saber e conhecer. Primeiro abram lá em Marcos 5, do 25 ao 34. Dito essa noite, tentem deixar suas mentes conectadas mesmo ao Espírito. Peça a Deus que Ele te dê entendimento, sabedoria do seu sofrimento. Até aqui, por enquanto, e ficar por aí um pouquinho, lá em Levítico. Que às vezes a gente fala assim, mulher... Aí eu vou lendo, quem conseguir abrindo, senão para a gente não se prolongar muito. Aí Levítico... Então, vocês conseguem imaginar uma mulher menstruando sem parar durante 12 anos? Às vezes a gente fala assim, é só uma menstruação ou coisa assim, normal. Mas imagine, hoje que nós temos a modernidade, a gente tem que imaginar naquela época. Como era ficar menstruada naquela época sem o recurso que temos hoje? E durante tanto tempo. Imagine uma pessoa sangrando, 2, 3 dias, ela já fica o quê? Pode ter uma anemia por conta da hemorragia, não é assim? Por conta da perda de sangue muito grande. Ela pode também entrar em choque ou qualquer outra coisa assim. Então, imagina uma pessoa 12 anos menstruando. Você imagina como que estava a saúde dela? Tanto é que ela ia em médicos. E o que aconteceu? Ela gastou tudo o que tinha em médicos e ia o quê? De mal a pior. Não resolveu o quadro dela, não resolveu a situação dela. E sem contar que, naquele tempo, ela era considerada também impura. Ou seja, então ela não podia nem ter amigos. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ir na casa de ninguém, porque onde ela tocasse ficava impuro. Como que essa mulher vivia isolada? Você imagina uma pessoa, 12 anos vivendo isolada, sem poder ter a companhia de ninguém, sem poder se assentar em qualquer lugar, sem que as pessoas olhassem para ela de uma forma ruim ou com discriminação? Já imaginaram isso? Que às vezes a gente só fala assim, a mulher teve fé. Mas imagina o que ela passou durante esses 12 anos. Não era simplesmente 12 anos com fluxo de sangue. Eram 12 anos sendo discriminada pela sociedade. Eram 12 anos sofrendo. Era 12 anos sem poder, às vezes, ter um relacionamento com ninguém. E se essa mulher tinha o sonho, talvez, de casar, de ter um esposo, de ter uma família? Como que ela ia constituir um casamento se qualquer um que tocasse nela ficava impuro? Vocês já imaginaram isso? Os sonhos que ela tinha, talvez de trabalhar ou fazer qualquer coisa, e não poder fazer nada, porque onde ela tocasse seria considerado impuro? Onde que ela ia trabalhar? Quem ia dar emprego para uma mulher dessa? E ela gastou tudo que ela tinha, indo em médicos, e não resolveram. Ela ia de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar, ela creu. Tanto que ela dizia consigo mesma, se eu ao menos tocar no seu manto, nas suas vestes, eu ficarei curada. E o que aconteceu? Ela teve uma atitude. Assim como ela creu que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada, ela foi e teve uma atitude correspondente, conforme a fé que ela teve. Ela foi lá e tocou nele. E o que aconteceu? Ficou curado. Então nós sabemos que quando nós tocamos em Jesus, ficamos curados, amém? Então, já é uma primeira lição que nós temos. A primeira coisa, quando nós ouvimos falar, nós temos que crer. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Então, se vocês crerem e tocarem nele, vocês serão curados. Amém? Agora, abram lá em 2 Reis, que é uma outra história. 2 Reis 5. A primeira mulher usou os recursos que tinha. Ela usou os recursos o quê? Naturais, os médicos, porque ela ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até ele, ela foi até aquele que poderia curá-la, amém? Naamã, a história de Naamã, 2 Reis 5. Eu vou ler desde o início para vocês entenderem a história. Diz assim:
Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu a sua patroa: quem me dera o meu senhor pudesse procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Uma pausinha aqui. A menina que eles levaram cativa com eles, né, no exército de Naamã, ela disse sobre o profeta. Ela não disse que era o rei de Israel. Ela disse que havia um profeta que curaria. Mas ele achou que esse profeta era o rei. E aí ele foi até o rei. E o rei ficou indignado, porque ele viu aquilo como uma afronta. Como se ele quisesse um motivo. E ele mesmo diz: acaso sou rei para matar e dar a vida? E achando que aquela carta era um motivo de que, como ele não podia curar, então o fato dele não curar ia gerar uma guerra. Então ele ficou indignado. Aí continuando. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Envia-o a mim e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Outra coisa, aquele que sabe de quem é filho, ele tem ousadia, ele não se esconde. Amém? Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, porque ele era rei, né? Retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ou seja, ele estava determinando como ele queria ser curado. E ele estava precisando. Ou seja, ele não mostrou humildade. Ora, porventura os rios, e ainda esnobou, né, que os rios de Abana e Fartar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, já que era para tomar banho então no rio, por que não foi em outro que eram melhores do que aquele? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Outra coisa, sempre presta atenção em quem está andando do seu lado. Aquele Naamã, ele poderia ter perdido a cura dele. Primeiro, pelo orgulho, né, e a soberba dele. Segundo, porque ele não queria se submeter a uma instrução. Mas, graças a Deus, ele estava em companhias que souberam dar bons conselhos. Então, preste atenção com as pessoas que estão dando com você. Veja quais são os conselhos que elas estão te dando. Às vezes, pode ser pessoas que vão te aconselhar a ir para o buraco. E aí, como você vai saber depois sair dessa situação? Então, vigie aquele que está do seu lado. Não queiram pessoas do seu lado só para mostrar que você é popular ou que você é a pessoa descolada ou algo do tipo. Queira pessoas que vão te aproximar de Deus, pessoas que vão querer o seu melhor, pessoas que vão te influenciar a ser uma pessoa melhor. Não queiram pessoas em troca de vantagem, em troca de poder ou status, porque tudo isso vai ficar. Aquele homem, se tivesse com pessoas que queriam apenas poder e status, não teria sido curado e poderia estar morto há muito tempo. Mas graças aos conselhos dele, de incentivá-los a ir, ele foi curado.
Continuando. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Outra coisa, às vezes tem pessoas que mesmo sendo curadas, elas querem ficar naquela posição de que eu não devo nada a ninguém. E às vezes elas vão querer pagar por aquilo. Mas Deus diz que de graça recebeis, de graça dá. O poder que cura não é nosso, é de Deus. O poder que Deus opera através das nossas vidas é dele, somos apenas um canal. É que nem a eletricidade. Tem os fios que são apenas os condutores. Amém? Nós somos assim, apenas os condutores de Deus. Mas quem opera, quem faz, quem dá o poder é Ele. Então, se é Ele que está fazendo, eu não tenho direito a estar recebendo nada, porque a glória é dEle, a honra é dEle. Então, quem tem que receber qualquer coisa é Deus. Se esse homem quer ofertar qualquer coisa, que seja Deus. Não a mim, não a vocês, não a ninguém que seja usado pelo poder de Deus. Amém? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Essas duas histórias mostram 2 pessoas. As 2 foram curadas, amém? Porém, uma estava com soberba e orgulho. E se não fosse as companhias do lado, não teria sido, se não tivesse aqueles servos do lado dele, acompanhando ele e aconselhando ele, ele teria perdido a cura dele. Não é assim? E a outra história que eu quero contar para vocês hoje é uma história de uma pessoa que, quando conheceu Deus, tinha uma história toda programada, uma vida toda programada, né? Dizia como seria a vida, a idade que seria isso, aquilo, a hora que teria isso ou aquilo, tinha tudo programado. E quando conheceu Deus, os planos começaram a mudar, porque Deus faz isso, Ele muda os planos, porque Ele tem os planos dEle. Aí a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a palavra final é de quem? É de Deus, não é? Então, se você entende que você pertence a Ele, você entende que não é mais você que dita a sua vida, mas sim Ele. E eu estava olhando, eu vi uma reportagem de um menino mais novo, que mais fez modificações no corpo. Só que assim, ficou uma coisa tão horrorosa, que ele parece aqueles atores de filmes de zumbi, de terror, aquelas coisas assim. E detalhe, ele disse que desde pequeno, desde os 9 anos de idade, ele sempre teve vontade de ser diferente. E é só que as diferenças dele é o que ele fez no corpo dele. Primeiro que ele tatuou tanto o corpo dele, que não tinha lugares que não era mais desenho, eram rabiscos, literalmente. Ele tatuou os olhos, o globo ocular. O olho dele é todo preto. É a coisa mais horrível. Você olha para ele, parece que é um monstro. Colocou piercing no nariz, cortou a língua no meio para parecer língua de largato. E outras atrocidades que ele fez no corpo dele. Gastou mais de R$200 mil em cirurgias plásticas. E detalhe, ele começou muito novo fazendo cirurgia, porque hoje ele ainda tem só, acho que 17 ou 19 anos. Ou seja, quem financiou então essas cirurgias? Os pais. Então aí a gente pergunta, cadê a autoridade dos pais? Porque ele não tinha dinheiro para pagar essa cirurgia. Mesmo que os pais dissessem, mas ele ia fazer de qualquer jeito, ia, quando ele tivesse condições de fazer com o dinheiro dele. Mas você não estaria sendo conivente e cúmplice dele. Amém? Então entenda isso, pais. Às vezes você pode dizer assim, mas se eu não der o dinheiro, ele vai fazer de qualquer jeito, mas não seja cúmplice. Deixa ele fazer sozinho, porque a colheita vai ser dele sozinho. Mas se você for cúmplice dele, você vai colher junto com ele. Viu? Não pense que o amor de pai é você estar protegendo ele. Porque a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Aquilo que está certo, você pega junto. Aquilo que está errado, você ensina. Se não quer fazer, você não pode obrigar. Mas se você compactuar, você está errando junto. E você está sendo cúmplice, amém? Então a história é de uma outra pessoa, essa que eu estou contando agora. É de uma pessoa que imaginava a vida como um mundo de fantasias, né? Queria muitas coisas ao mesmo tempo. E aí as coisas foram indo para um caminho diferente do planejado. Mas até então está tudo bem, porque quando a gente está na presença de Deus,
Nós temos paz, nós temos alegria, isso nos conforta e a gente não sente falta de outras coisas. A verdade é essa, quando nós estamos verdadeiramente supridos em Deus, pela palavra dEle, pela presença dEle, as coisas que vêm, realmente elas são acréscimos. Aquele desejo que você fica, eu quero isso, aquilo que o mundo tem, você já não tem mais, porque você vê o quanto isso é insignificante. Você vê o quanto isso é algo assim tão superficial, que a paz que nós temos nele, sabe? A alegria que nós temos nele, aquela convicção que independente da situação que vem, aquela certeza que vai dar certo, que alguma coisa vai acontecer, que já deu certo, isso não tem preço, nada paga. Então, o que aconteceu com essa menina? Essa menina casou, tinha um sonho de casar, mas queria casar da forma dela. Como? Só casava a hora que estivesse trabalhando, concursada, independente. E como não tinha como casar dessa forma ainda, porque ainda estava desempregada, não aceitava casar, mas vivia de uma forma que também não era o que Deus queria, que era viver junto, viver como casal, porém não ser casado de fato. E aquilo também incomodava, por quê? Porque sabia que não estava certo, mas também não queria fazer o certo, porque não era da forma como ela tinha planejado. E aí começava aquele dilema na mente. Eu quero fazer o certo, mas eu quero fazer a hora que eu tiver o dinheiro, a hora que eu tiver condições. E isso ficou permanecendo um tempo. Até que um dia, a palavra começou a constranger. Porque ela começou a entender que, a partir do momento que ela batiza, que ela entende a palavra e tudo mais, que isso já não se torna mais certo, independente do que eu planejei ou não, eu tinha que cumprir o que a palavra dizia. E que eu não podia mais andar errada como estava. E aí, o que aconteceu? Essa menina decidiu então casar e obedecer a Deus, independente se o sonho dela de fazer uma festa de casamento seria ou não realizado. E assim foi. Só que Deus honrou a atitude dessa menina, porque Ele sabia o sonho dela e Ele viu a obediência dela. E ela obedeceu não esperando Deus dar uma festa para ela, ela obedeceu simplesmente porque ela não queria desagradar a Ele e porque ela entendeu que estava errada. E o que aconteceu? 2 anos depois, Deus honrou ela com uma festa do sonho dela. Do jeito que ela sonhava, Deus deu, sem ela ter R$1 guardado. E Deus honrou em todos os detalhes. E não parou por aí. Aí começou a vir outros planos, depois do casamento, vinham outros planos, outras coisas. E qual foi a outra grande questão? Começa-se a questão filhos. E aí começou um outro dilema, porque até então, essa menina tinha um pequeno problema, coisa simples de mulher, mas que ela não sabia que no dela era tão agravante assim. E aí, começa aquela coisa, as pessoas começam. Quando você vai engravidar? Quando vai engravidar? Quando vai engravidar? E aí, bastava uma pessoa engravidar, vinha, você é a próxima, você é a próxima, você é a próxima. E o que começou a gerar? Começou a gerar uma ansiedade, uma expectativa que não era dela. É como se as pessoas começassem a impor um desejo nessa pessoa, mesmo que ela ainda não quisesse, nem pensasse nisso. Mas as pessoas começaram a impor isso, de alguma forma. E isso começou a oprimir essa menina. Por quê? Porque ela começava a ver que já estava um tempo casada e que ainda não tinha filho. Começava a olhar que todas as amigas já tinham filho e ela não. E ela começou a prestar atenção que ela já estava ficando velha na cabeça dela e que nada estava acontecendo. E aí o diabo começa a falar, você não tem nada, você não está fazendo nada, tipo, a sua vida está parada, a sua vida está estacionada. E começou a vir essas coisas. E aí um dia veio uma pregadora perguntando se tinha alguma mulher que tinha problema para engravidar. Para que essa menina foi à frente? Aí ela nunca mais teve paz na vida dela. A partir daquele momento que ela foi lá, o que aconteceu? As pessoas interpretaram errado. Ela sabia que ela tinha um problema e que ela só queria que fosse curada para quando fosse ter filho, nada impedir. Mas as pessoas entenderam que ela queria naquela hora o filho e começaram. Você vai engravidar, você é a próxima, você vai engravidar. E começaram até distorcer o que a mulher disse. A mulher disse, você está curada, não disse você está grávida. Mas todo mundo começou, você está grávida, você está grávida, você está grávida. E aquilo começou a perturbar a mente daquela menina. Por quê? Porque não era assim que as coisas eram para ter saído. Ela só queria simplesmente ser curada. Ela não estava querendo filho naquela hora. Só que de tantas pessoas cobrarem, começou a gerar uma ansiedade, uma expectativa nela. E ela começou a achar que ela queria também. E aí ela começou a se culpar por não conseguir ter. Então ela foi procurar um médico para ver o que era. E aí ela descobriu que, além de ela ter ovários policísticos, que dificulta um pouco, quem é mulher aqui vai entender melhor, que dificulta um pouco a gravidez, ela tinha outros problemas, que na verdade os médicos também não conseguiam descobrir. Eles simplesmente pediam exames, mas nunca sabia dizer o que ela tinha, nem sequer
eu não sei se todos aqui sabem, mas ovário policístico é uma coisa assim até comum entre as mulheres. Se eu não me engano, de 6 a 7 em cada 10 mulheres tem. Porém, ele causa um pequeno... Ele não deixa o ciclo da mulher ser aquele ciclo regulado, sabe? Aquela mulher que tem um ciclo menstrual tipo de 28, 30 dias certinho, ele já não funciona dessa forma. Mas o normal é que seja tipo um mês, até 40 dias, 2 meses no máximo. No caso dessa menina, ela ficava 8 meses sem menstruar, ficava 6 meses sem menstruar, menstruava 2 vezes em um mês. Era algo assim totalmente fora do comum e ninguém conseguia descobrir o que era. Ninguém conseguia saber o que era. E aí as pessoas começavam a perguntar quando que ia ter, quando que ia ter. E era uma resposta que ela não tinha. E aquilo deixava ela ainda mais angustiada. Por quê? Porque ela não tinha resposta para dar. Ela não sabia o que responder, porque nem ela sabia também. E aí aquilo começava a perturbar. Aí no trabalho dela, o diabo, ele sabe aquilo que te perturba, amados. Aquilo que te fere, aquilo que te machuca, ele sabe. E ele vai colocar só aquela situação na sua vida. Até que você esteja forte, para que aquela situação não te cause mais dor. E aí ele começou, até as pessoas do trabalho começaram. Quando você vai ter filho? Quando você vai ter filho? Vocês já estão juntos há tanto tempo. E começava, até no trabalho começou isso. E começou a ficar uma situação complicada, por quê? Porque ela não sabia a resposta, ela não sabia o que dizer. Chegou uma hora que ela não tinha mais resposta. E aí começou a se incomodar com aquele assunto. E o que aconteceu? Ela não queria mais nem falar sobre o assunto de filhos. Falar sobre filhos na frente dela irritava ela. E o que mais irritava era porque toda vez que alguém chegava, você é a próxima, parece que todo mundo aparecia grávido em volta, menos ela. E aí aquilo trazia mais martírio, mais martírio. E começou uma luta interior. E é onde entra essa menina com essas duas histórias. Essa menina começou a achar que porque um dia ela resolveu obedecer a Deus, deixar os planos dela para fazer a vontade dele, Deus tinha a obrigação de dar um filho a ela e que ela fosse curada. E que ela não tinha que fazer nada, buscar tratamento, não tinha que fazer nada. Deus simplesmente tinha a obrigação de curar. E aí começou o orgulho a operar. O orgulho, a soberba. Então, o que aconteceu? Às vezes, tinha uma unção específica ali para a cura, mas a vergonha de se expor não deixava ir. Às vezes, a raiva. E aí, Deus começou a trabalhar de uma forma diferente. Deus começou a usar pessoas para falar com essa menina sobre filhos, para despertar o desejo nela. Porque era algo que era meio que vago para ela. É uma coisa que ela sabia que ia acontecer um dia, mas não era algo que ela sonhava, como toda mulher. Então, quando ela passou a aceitar a ideia, ela queria que Deus fosse obrigado a dar, simplesmente assim. E aí, o que aconteceu? Deus começou a trabalhar de forma diferente. E agora eu queria que, por favor, eu sei que vai ter mais pessoas que não estão presentes. Mas todas as pessoas que estão presentes aqui nesse lugar, que foram usadas direta ou indiretamente por Deus, seja com uma profecia, uma revelação, uma visão, ou para interceder nessa área específica por essa menina, ficassem de pé, por favor. Lá atrás tem mais uma. Mesmo aqueles que nunca chegaram a falar nada comigo, mas que Deus tocou no coração. Aqui tem mais pessoas que não estão presentes, mas eu queria que vocês olhassem em volta. Todos vocês olhassem em volta, ver quantas pessoas tem de pé neste lugar. São pessoas que Deus usou. Obrigado, podem sentar. São pessoas que Deus usou. Essa menina não foi até ninguém pedir. Ela começou a entender que tudo que ela quisesse, ela tinha que chegar aos pés de Deus. E ela começou a orar a Deus. E muitas vezes, ela ficava com raiva de Deus. Muitas vezes, ela se revoltava com Deus. Quando as pessoas chegavam e diziam, olha, Deus me deu uma revelação ou algo assim, ela começava, às vezes, na hora ela aceitava e às vezes depois ela ficava com raiva. Por quê? Porque falava e não acontecia. Porque ela achava que se falasse, tinha que acontecer nos próximos meses. Tinha que se cumprir. E não era assim que funciona. Deus, ele precisa trabalhar nos corações. Ele precisa que nós estejamos dispostos a fazer aquilo que Ele quer. A primeira vez que Deus veio falar sobre essa menina de filhos, foi quase há 6 anos, quando ela pisou na igreja, que ela ainda mal conhecia as pessoas. Foi a primeira vez. Foi o Ricardinho que veio falar. A gente mal se conhecia de vista, ele não sabia nem o meu nome. E ele teve uma visão dizendo que Deus tinha me mostrado grávida. E quanto tempo depois isso foi acontecer?
Mas como na época não era algo que eu pensava, então para mim não me afetou em nada. Eu só pensei, é só uma confirmação de alguma coisa, pensei, não fiquei nada. Mas tem muitas pessoas que estão aqui, que não estão aqui, que também foram usadas por Deus. Mas olha como o diabo é astuto. Eu devo ter passado por mais ou menos 10 médicos para descobrir o que eu tinha. E nenhum soube dizer o que eu tinha. E eu fiz muitos exames, muitas coisas e nada sabia. Até que eu fui uma médica indicada por um outro médico. E todas as vezes que eu começava a ir em algum médico e fazer qualquer tratamento, aquilo me tirava a paz. Eu ficava irritada, eu ficava incomodada. E aquilo me deixava muito chateada, muito mesmo. Porque eu pensava, poxa Deus, tipo assim, eu estou te servindo e tudo mais, por que eu tenho que passar por tudo isso? E eu vejo tantas mulheres que às vezes até armam uma gravidez para poder, por interesse de segurar o marido, o homem, ou qualquer coisa, e parece que é uma coisa tão simples, natural, e eu que estou aqui te servindo, tenho que passar por tudo isso. Eu pensava, né? Só que vinha o quê? A comparação. E não é certo nós nos compararmos, porque Deus não quer saber o que a menina está fazendo ou deixa de fazer, Ele quer saber como está o meu coração. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez que eu fui nessa médica. Amados, tem médicos que são enviados pelo cão, sabia? Literalmente. Aí eu fui numa médica, que ela pediu um exame. E nesse exame, o que apontou? Que eu tinha as trompas bilaterais obstruídas, ou seja, as duas eram obstruídas. Então, mais um agravante. O meu ovário era tão policístico que, às vezes, ele estava aumentado de tamanho por conta do número de cistos que tinha, que era muito. E aí começava aquela luta. Eu fui em médicos que disseram que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que tomar remédio para... Nossa, falava tanta coisa, que eu tinha que emagrecer, passava os remédios que eu odiava tomar, passava mal tomando. Para mim, era algo assim muito aterrorizante. Passar por qualquer procedimento, qualquer tipo de coisa. Pode parecer bobo, talvez eu dizendo, mas vocês vão entender um pouco mais para frente. E aí, numa dessas médicas que eu fui, ela olhou o exame, que era esse, o laudo lá, e disse que a única forma de eu engravidar seria por uma inseminação artificial. E isso não é garantido, não sei se vocês sabem, mas a inseminação artificial ela é 30% só de chance, não é 30% garantido, é 30% de chance de uma mulher engravidar. Não quer dizer que vai funcionar. E detalhe, o tratamento custa em média de 25 a 30 mil reais. E que você não tem nenhuma garantia. Se não der certo, além de tudo, você perde o seu dinheiro. E detalhe, é um dinheiro que eu não tenho. E aí ela ainda me disse assim, olha, aqui mostra que a única forma que você tem de engravidar, né? Tentar engravidar, seria através de uma inseminação artificial. Mas como eu imagino que você não tem esse dinheiro, se você quiser, eu trabalho numa clínica que a gente tem um programa de doação de óvulos. Se eu quisesse doar os meus óvulos. Falou isso para mim. Só que foi algo tão demoníaco que aquela mulher falou, foi tão diabólico o que ela falou, que eu senti uma opressão tão grande, tão grande, tão grande, que na hora, a primeira coisa que eu pensei, como meu marido tinha um sonho dele, era muito maior em relação a filhos do que o meu, e eu vi o quanto era algo que ele queria, na hora eu pensei, vou ter que me separar. Porque eu pensei, como eu vou condenar o meu marido a vida toda sem ter um filho, sem realizar o sonho dele? Para você ver como o diabo trabalha nas mentes. Não foi simplesmente a notícia de não poder ter o filho. Naquele momento ela me deu uma condenação e eu já achei que eu estaria condenando o meu esposo. Então que para mim não condenar ele a ter uma vida sem realizar o sonho dele, que eu tinha que me separar e dar a oportunidade dele conhecer uma outra mulher que pudesse realizar o sonho dele. E ali eu estava num estado assim tão... Era algo assim tão opressor, não sei se vocês já sentiram isso, mas é algo tão opressor, que eu queria chorar. Eu estava sozinha, só que eu não queria chorar na frente dela. E eu só olhava e segurava. Aí eu sei que ela falou assim, eu vou te dar meu telefone e você me liga, porque o seu caso não é um caso para se tratar aqui. E eu sabia que, de alguma forma, antes de eu tomar qualquer decisão, eu tinha que consultar Deus no que eu fosse fazer. Eu tinha esse entendimento de consultar Ele, sabe? Aí eu falei para ela, falei assim, eu vou orar antes. Aí eu falei isso, ela deu um sorrisinho meio sarcástico, sabe? E eu saí. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar e eu não conseguia parar. Eu tinha que trabalhar, mas só que eu não ia conseguir trabalhar se eu não conversasse com alguém. E eu liguei para a pastora e eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Parece que a voz da mulher ficava, sabe, na minha cabeça.
você não pode ter filho, você não pode ter filho, você não pode ter filho. E eu falava, nossa, eu falei assim, eu não acredito nisso. Tipo assim, parece que é uma coisa assim tão simples para todo mundo, por que que vai ser assim para mim? E eu comecei a chorar, eu fui para casa. E aí naquele dia, aí na mesma hora, logo um pouco depois, a pastora chegou lá em casa com a Jaque. Aí a gente conversou um pouco, aí foi falando, mudando, ou seja, a palavra, tirando o que o diabo tinha colocado. E começou a vir palavra de fé, e a gente orou, elas oraram por mim, e aí começou a sair aquela opressão, porque tem vezes, amados, que quando o diabo ele fala algo, e quando aquilo cai no coração, traz uma opressão tão grande, tão grande, tão grande na nossa vida, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode tomar decisões erradas. E aí eu comecei a falar, sem nem perceber, eu começava a ouvir ministrações de manhã, né, enquanto eu limpava a casa. E parece que, coincidentemente, as ministrações eram sempre sobre histórias de mulheres inférteis, sobre Ana, e ia falando sobre essas mulheres, a história de Isabel, de Maria. E aí eu comecei a falar assim, nossa, mas Maria não teve relação e engravidou, pensava, né? Eu falei assim, Ana não podia ter filho. Eu começava a lembrar daquelas histórias, lembrar da palavra. E aí um dia eu vi um testemunho de uma mulher, era uma mulher de Deus, ela passou por um problema de saúde. E ela teve um problema de saúde e ela também determinou que ela queria ser curada, sem fazer nenhum procedimento médico. E o médico que iria operá-la era também um homem de Deus. E falou para ela, mas as minhas mãos, mesmo sendo um procedimento médico, pode curar você, porque é Deus que vai estar lá comigo. Mas na cabeça dela, se fizesse um tratamento, alguma coisa, não seria Deus fazendo, seria natural, entendeu? E o que ela disse? Que às vezes, tem muitas mulheres, muitas pessoas, que às vezes não querem se submeter a um tratamento médico para dizer e para mostrar para as pessoas o quanto ela é espiritual, o quanto ela é uma mulher de Deus. Que ela tem tanta fé em Deus que nem precisou fazer nada. E aí ela começou a ver que aquilo é orgulho e soberba. Então, quando ela aceitou se submeter à cirurgia, a cirurgia foi um sucesso. Mas logo depois de uns anos, apareceu um outro problema de saúde. E aí, ela ainda não tinha aprendido que não é da forma como nós determinamos que Deus age. E ela já foi logo no médico dizendo, então já vamos marcar a cirurgia, isso, aquilo. E ele falou assim, calma, não é assim. A gente tem que ver primeiro se é necessária a cirurgia, se há outras possibilidades. E aí, Deus falou com ela de novo, você não aprendeu ainda, né? Sou eu que trabalho, sou eu que determino como vai fazer as coisas. E eu comecei a olhar aquilo, eu falei assim, pai, eu não quero ficar mais com raiva do Senhor, porque eu sei que não está certo. Eu não posso, na hora que as coisas estão tudo bem, dizer que eu te amo, e na hora que eu recebo uma notícia que eu não quero, ou que não está de acordo com a minha vontade, eu ficar com raiva do Senhor, ficar revoltada, como se o Senhor fosse algo ruim. E era o que estava acontecendo. Todas as vezes que eu tinha uma má notícia, eu ficava com raiva de Deus, eu culpava Deus. Mesmo tendo fé, mesmo estando aqui adorando e tudo mais, mas essa era a minha reação. Ou seja, então dentro do meu coração, eu ainda estava com orgulho. Por quê? Porque para uma mulher ter filho é uma coisa tão normal, é algo da natureza, é algo normal. Então, não ter que não acontecesse assim dessa forma normal, era algo que para mim era motivo de vergonha. Por quê? Porque por que todas podem ter naturalmente e eu não podia? Então, para mim, era algo que me dava vergonha, sabe? Era algo que trazia revolta. E quanto mais as pessoas falavam, mais aquilo me angustiava. E aí, quando eu ia nos médicos, que nem essa médica usada pelo nosso inimigo, né? Trouxe essa opressão muito grande. Mas, graças a Deus, pela vida da pastora da Jaque, também do mesmo jeito que veio, foi. E aí eu comecei a declarar a palavra, comecei a orar e declarar a palavra, comecei a orar e declarar a palavra. E um dia eu cheguei diante de Deus, eu falei assim, pai, eu me rendo. Eu creio que o Senhor é poderoso e que se o Senhor quiser me curar sem que eu faça nenhum tratamento médico, nada o Senhor pode. Mas se é da tua vontade que eu faça qualquer tratamento médico, eu me submeto. Eu não vou mais agir com orgulho, não vou mais agir com soberba, nem vaidade. Eu aceito qualquer coisa, não me importa.
Eu sei que, independente de qualquer coisa, quem vai estar fazendo é o Senhor. Eu sei que qualquer tratamento que esse médico passar, vai ser o Senhor guiando ele, vai ser o Senhor conduzindo ele. Aí eu falei assim, mas me mostra um médico que eu deva ir. Alguém que vai me dar paz. E aí, um conhecido lá da loja estava falando que a mulher dele tinha ido no médico, que ele falou que era muito bom, que isso, aquilo, e indicou. Eu falei assim, como é algo que a indicação não foi a gente que procurou, quem sabe seja algo, então, que Deus encaminhou, né? E aí eu fui na primeira consulta. Só que aí quando eu fui na primeira consulta, tranquilo. Aí quando foi a segunda consulta, como era lá em Águas Claras, como foi a segunda consulta, aí já teve um probleminha, porque a menina olhou a data da minha carteirinha errada. Aí ela pegou e marcou o retorno por uma data que ainda não poderia, porque a carência do plano ainda não tinha cumprido. E aí eu, perdi tempo, a expectativa, aquela coisa, né? Aí eu já fiz o quê? Já fiquei com raiva. Por quê? Porque eu já tinha ido, já estava lá, e chegou lá, a menina olhou errado, eu fui lá, deixei meus afazeres, chegou lá, não podia ser atendida. Aí marcou para mais um mês ainda para frente. Aí então eu já estava assim, aí eu já liguei para ela e falei assim, essa é a última vez que eu vou. Eu não vou mais procurar médico nenhum. Esse eu vou até o final, mas se não der certo eu não faço mais nada. Ou seja, eu tinha orado, mas ainda estava aquela resistência em me submeter. Aí quando eu fui na segunda vez, aí, nesse meio termo, que eu fui da primeira vez até para a segunda, aí, na segunda vez, que era para mim tentar o retorno com ele, que aí ele ia fazer já a consulta com o exame, que é a ecografia, né? Aí, aconteceu de eu ficar menstruada, só que era diferente, não era que nem sempre é. E aí, aquele negócio começou a parecer estranho. Como estranho? Eu achei, como estava se prolongando e não era como realmente a menstruação, eu comecei a achar que eu pudesse estar com alguma infecção. Alguma coisa que pudesse estar piorando ainda mais o que eu já tinha, vamos por assim, que pudesse dificultar ainda mais para eu engravidar. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque se eu demorasse mais tempo para ir, ia agravar ainda mais a situação. Então eu achei que era alguma coisa do tipo. E aí parece que era algo assim do cão mesmo, porque daí a segunda, eu já estava. Aí, quando era para mim ir na consulta com ele, que estava tudo certo, o que aconteceu? No dia que eu fui lá, a menina falou assim, não é hoje essa consulta, é amanhã. Eu falei assim, moça, mas você me falou tal dia. Não, não é. Eu já lá. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito nisso, não. Aí eu falei, não acredito nisso, não. E eu precisava fazer a ecografia, porque eu precisava saber o que estava acontecendo. E sem a ecografia, médico nenhum podia me dizer se eu estava com alguma infecção, uma ferida, alguma coisa que pudesse piorar ainda mais. E aí eu falei assim, tá bom. Aí quando eu estou no carro, no outro dia, para ir, já saindo, a menina do consultório liga dizendo que teve uma morte na família do médico e que ele não poderia me atender e que na semana que vem ele não iria atender, que iria atender só na outra ainda. E nisso eu já estava 2 semanas tendo esse sangramento. E eu não conseguia voltar nesse médico, parece que era uma coisa assim do cão, sabe? E eu não conseguia voltar nesse médico. Eu falei assim, Everton, eu vou ter que ir na emergência do hospital, porque se eu for marcar outro médico, eu vou ter que ir na consulta, aí ele vai ter que marcar ainda uma ecografia, que eu não sei para quanto tempo eu vou conseguir, e aí vai demorar e vai se prolongar mais. Eu falei assim, eu preciso saber o que é isso. Aí nós fomos um dia à noite, na emergência mesmo do São Francisco. Aí chegou lá, eu expliquei para o médico, né, que eu já estava com sangramento há mais ou menos 2 semanas, mas que estava estranho, porque não era que nem a menstruação, era diferente, e que eu queria saber o que era, se era alguma coisa, né, para eu me preocupar ou não. Aí ele perguntou se eu já tinha engravidado, essas coisas, eu falei que não. Só que eu não sei aqui quem já fez exame em emergência de hospital. Primeiro que o médico que faz só o exame, ele não te fala nada, sabe? Ele é assim, aquele curto e grosso, não responde nada, nem nada. Qualquer pergunta que você faça, ele fala, é o seu médico que vai te dizer. Aí ele vai te explicar, é assim. E aí eu fiquei lá na salinha, aí o médico pediu o exame de sangue, pediu o hemograma, pediu de urina e pediu a ecografia. Só que a ecografia, a TV fica de costas, né, pra gente. E aí ele fazendo o exame, aí ele falou assim, se eu já tinha tido mioma, né? Aí eu falei assim, eita, e detalhe, eu tinha ouvido a minha prima tinha operado de mioma, eu tinha falado, eu soube na semana que eu estava fazendo o exame da minha prima, já ficou aquele negócio na mente, pronto, só volta a ser isso. Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, eu falei assim, ele falou assim, o que dava nas ecografias anteriores que você fazia? Eu falei assim, olha, só ovário policístico. Aí ele falou assim, você já teve algum mioma? Eu falei assim, como que é mioma? Tem alguma coisa a ver com ovário policístico? Ele falou assim, não, nada a ver. Eu falei assim, então que eu saiba não. Aí ele falou assim, olha,
tem um pequeno hematoma aqui no saco gestacional. Só que ele falou saco gestacional, na hora eu nem me toquei que o saco gestacional já é a gravidez. Eu prestei atenção na palavra hematoma. Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu falei assim, não, é alguma ferida. Eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Já pensando, né? É alguma ferida, é alguma coisa. Aí ele falou assim, mas está tudo normal e tudo mais. Aí eu falei assim, o que é isso? Não, seu médico vai explicar. E eles não respondem nada. Aí tá. Aí esperei lá fora, até a ecografia ficar pronta, aí tinha que esperar o resultado dos outros exames para eu poder voltar no médico, né, para ele poder ver o que era e me liberar. Aí, quando eu peguei a ecografia, porque eu estava acostumada sempre com aquele resultado, ovário policístico, ovário aumentar de tamanho, aquelas coisas lá. Aí, quando eu peguei a ecografia, aí eu fiz assim. Vou até mostrar. Essa pasta aqui é todos os exames que eu fui fazendo. Se alguém quiser ver depois para conferir o que eu estou falando, viu? Eu sei que vocês acreditam, porque eu não estou aqui para mentir, né? Eu estou aqui para glorificar o nome de Deus e a gente glorifica o nome dele com a verdade. Mas amém. Se alguém tiver dúvida e querer entender como era ou como foi, tá aqui. Aí eu peguei a ecografia assim, aí eu olhei, aí tá lá, embrião em curso, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando eu olhei, eu fiz assim. Aí eu abri, estava eu e o Everton, eu abri, né? E comecei a ler. Como eu sou formada em enfermagem, então eu entendo algumas coisas, mesmo não estando atuando, né, há um bom tempo, mas você entende, não tem como. E era muito claro que aquilo era uma gravidez. Mas como eu já tinha aquele diagnóstico, eu já tinha aceitado que, que na minha cabeça, eu cria que Deus podia curar, tanto é que foi a minha oração. Mas eu imaginava que, por eu, assim, acho que era uma questão de orgulho, que eu tinha que fazer alguma coisa, algum tratamento. Então, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu teria que passar por algum tratamento, algum procedimento médico para tentar, né? E eu cria que, através desse tratamento, mesmo que os médicos não garantissem, que Deus ia fazer dar certo. Mas aí eu peguei a ecografia, e aí eu olhei assim, vi lá, curso gestacional, não sei o que lá, eu fiz assim, rapidão. Aí eu, o que foi, deixa eu ver? Não, nada. Aí ele falou assim, não, deixa eu ver. Eu falei assim, não, deixa aqui. Aí ele tomou da minha mão, aí ele começou, tipo assim, aí ele foi pesquisar na internet algumas coisas e começou a dar aquele sorrisinho, né? E eu, ao mesmo tempo que eu queria me alegrar, eu também não queria me decepcionar, eu não queria, tipo, estar com falsas expectativas, né? E eu falei, vamos esperar o médico. Aí tá, pegamos os outros exames, aí fomos lá naquela sala, naquela tensão. Porque eu já tinha visto, mas sabe quando você viu o que é, mas dentro de você fica assim, meu Deus, e se não foi, eu vou gerar aquela expectativa, aí você fica naquela coisa. Aí o médico falou assim, você já engravidou alguma coisa? Eu falei assim, não. Eu falei assim, olha, aqui está dizendo que você tá grávida de 2 semanas e 1 dia, e pelo seu beta está dizendo que você está bem grávida. Aí eu olhei assim com aquela cara, eu falei assim, meu Deus. Mas ainda então eu não tinha acreditado. Porque fica na cabeça aquela coisa. Porque você imagina, um diagnóstico todo que eu tinha, era tudo assim, desfavorável. Porque a taxa do hormônio da tireoide estava acima do que deveria para quem quer engravidar. Tudo não dava certo. Ao mesmo tempo que eu era uma pessoa totalmente saudável, mas em relação para a gravidez, nada estava ok. Então, assim, eu já estava acostumado com aquele diagnóstico. Mesmo sabendo que Deus podia fazer alguma coisa, mas eu já tinha me conformado de que Deus ia fazer através de algum procedimento que eu fosse fazer. Eu já tinha me rendido a Ele, eu já tinha aceitado fazer qualquer coisa. Então, na minha cabeça estava aquilo. Então, quando Ele falou aquilo, veio aquela coisa assim, tipo, de surpresa, tipo, ao mesmo tempo você fica sem reação, sem aquela coisa. E, na verdade, o sangramento que eu estava tendo já era o descolamento de placenta que eu tive. Então, eu descobri a gravidez assim. Por esse descolamento, eu acabei indo no hospital para ver o que era e descobri que estava grávida. Aí ele passou os remédios, passou o repouso, e aí, graças a Deus, tudo bem. Aí depois de um tempo teve de novo, mas eu creio que foi por falha minha mesmo também, um pouco. Mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Então, hoje eu estou de 15 semanas já de gestação. E Deus, quando eu tive a convicção dessa gravidez, a primeira coisa que eu falei foi que eu queria glorificar o nome de Deus, que eu queria dizer o que Deus fez na minha vida. Então, esta noite eu quero dizer mais 2 versículos para a gente encerrar. Primeiro está lá em Hebreus. Hebreus 11, 1 ao 3. Diz assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver,
Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Outra coisa, em Romanos 10:17, diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em João 15:7, fala que Jesus diz que se permanecermos em Jesus e a palavra dele permanecer em nós, nós podemos pedir o que quisermos e nos será feito. E agora 2 versículos que eu quero dizer para mulheres, casais de forma geral. Em Efésios 5:22-24 diz assim, vou resumir, fala sobre as esposas que têm que se sujeitar aos vossos maridos em tudo. Em 1 Pedro 3:1-7 também fala da mesma forma sobre isso, das mulheres se sujeitar aos vossos maridos. Todas as vezes que eu falava sobre gravidez, eu testemunhava para alguém fora da igreja, eu via casais que às vezes no namoro tem aquela coisa assim, eu não quero ter filho, ou o maridão eu quero ter filho. E às vezes quando casa, um fala que quer e o outro que não quer. Deixa eu dizer uma coisa, Deus é justo? Não é? Agora, como que você se coloque no lugar de Deus? Como que um casal vai estar orando por uma coisa, a mulher, e o marido orando por outra? Quem é que Deus vai ouvir? Para que Deus trabalhe, tem que haver concordância. Então, se a palavra diz que é a mulher que tem que se sujeitar ao marido, se o marido quer filho e a mulher não quer, então, mulheres, vocês estão andando contra a palavra de Deus. Se não é o desejo do seu coração, você vai chegar diante de Deus e você vai orar a Deus e pedir para que Deus, Ele venha fazer o que é certo segundo a vontade dEle. Não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dEle. E que se a vontade dEle é que você tenha filhos com o seu marido e satisfazer o desejo dEle, que Ele venha trabalhar no seu coração, para que isso venha a ser mudado, para que Ele venha despertar e colocar o desejo no coração. Porque é muito comum casais, um querer, o outro não querer, ou um tem um, não quer mais nenhum, e aquela coisa, e vira aquela confusão na família. Deus não age assim. Deus trabalha em concordância, seja o que for, não só em relação a filhos, seja em relação ao que for na vida de vocês. Aquilo que vocês desejam, vocês têm que estar em concordância. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne com o marido, não é assim? Agora, você já viu uma carne andar separada? Tipo uma parte de um corpo para um lado, outra para o outro. Tem como? Carne é uma coisa única, você não tem como separar ela. Não é verdade? Então, se o casal é assim diante de Deus, vocês têm que estar em concordância em tudo. Não é só em relação a filhos, é em relação aos negócios, em relação às decisões que vocês vão tomar na educação dos filhos, nas decisões que vocês vão tomar na vida de vocês em relação a onde morar, a tudo. Tudo vocês têm que estar em concordância. E na família também, o pai com os filhos, os irmãos, vocês têm que estar em concordância. Uma família que não há concordância, que ela é dividida entre si, ela não subsiste. Jesus ensinou isso. E se alguém aqui ainda essa noite quer saber se a vontade de Deus é curar, se a vontade de Deus não é curar, quando aquele leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. Ele não duvidava que Jesus tinha poder para curar, mas ele não tinha certeza se era da vontade dele. Mas o que Jesus disse? Quero, fique limpo. E Jesus disse que ele é a expressão exata do Pai. Então, se a vontade dele é curar, porque certamente também é a vontade do Pai. Amém? Então, eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo que, independente da sua fé, a fé que você tem em Deus, você tem que entender que quem vai determinar a forma como Ele vai agir nas nossas vidas é Ele. Não somos nós que temos que determinar como nós seremos ou não curados, como algo ou não vai acontecer na nossa vida. Isso é com Ele. Isso é com Deus. Eu tinha todas as coisas. Olha outro detalhe que eu estava esquecendo de dizer para vocês. A data da minha última menstruação esse ano, que eu me lembro, foi 12 de junho. Por que eu tenho tanta certeza? Porque eu tinha feito uma cirurgia de varizes. E eu fiquei muito tempo no pós-operatório, mais do que o que era, porque eles não estavam conseguindo quarto para mim. E aquilo começou a me deixar angustiada, eu ficava irritada, porque eu queria me mexer, fazer as coisas e não podia. E eu fico inquieta, e aquilo começou a me irritar, de tal forma que eu comecei a orar para passar. E aí, pelo esse estresse grande, acabou que a minha menstruação desceu. Então, por isso que eu sei a data. Só que se fosse olhar pela data da menstruação, eu teria que estar grávida já de 5 meses. E eu estou apenas de 3.
Quando eu fui falar para o médico que ele precisa colocar lá a data da menstruação para poder saber a possível data do parto, ele perguntou qual a data da última menstruação, e eu falei para ele. E ele calculava, ele olhava na ecografia, ele calculava, olhava na ecografia, não, mas não está batendo, não tem como. Eu falei assim, doutor. Aí ele falou assim, não, mas não está batendo. Eu falei assim, doutor, se o senhor for se eu fosse o senhor, não ia por essa data, porque a minha menstruação, a minha gravidez é um milagre, falei para ele. E ele falou assim, mas para Deus nada é impossível. E foi o que me trouxe paz também com esse médico que eu estou indo, que eu vi que ele não é cético, eu vi que ele crê em Deus, ele sabe que Deus age, que Deus é poderoso. Em nenhum momento ele questionou que isso era um milagre, e ele viu o poder de Deus. Porque o diagnóstico que eu tinha, Deus fez de uma forma para ninguém dizer que foi a mão de alguém. E detalhe, no momento eu não estava fazendo nada, não estava tomando nada, não estava dando nenhuma mãozinha, vamos dizer assim, para Deus. Deus não precisa da nossa mãozinha, amados. Deus, Ele não precisa. Nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. O que não está, Ele vai fazer, não se preocupe, mas consulte a Ele para que você não tenha problemas. Consulte a Ele para que você não passe por aborrecimentos. E quando você receber uma notícia ruim, alguém enviado do cão, você vai lembrar da palavra. Porque a palavra é só ela que muda a situação. É só ela que muda a realidade. E o que me fez crer de verdade, sem duvidar. E detalhe, muitas vezes que eu vinha na frente, muitas pessoas oravam por mim. Um dia eu cheguei para Deus e falei assim, pai, até quando as pessoas vão ficar orando por mim e eu sem crer? Ou eu com dúvida ainda? Eu estava cansada, tipo, de ir à frente, como se fosse assim, crer, mas ficar aquela dúvida. Eu cansei disso. E eu falei para ele, falei assim, pai, até quando? Até quando eu vou ficar recebendo oração? Até quando vai acontecer essas situações? E foi quando eu comecei a resolver a declarar a palavra. Eu falava assim, quando o diabo vinha, mas você tem isso, não pode. Eu começava assim, pai, nada é impossível para o Senhor. Eu começava a lembrar da palavra. E quando a primeira vez que deu o descolamento, que eu estava assim, sem saber o que eu podia ou não fazer, falar repouso, aquela coisa, você fica naquela dúvida, naquela insegurança, né? O diabo vinha toda hora. E detalhe, eu não encontro pessoas com meu nome. E justamente naquele dia, olha que o diabo ainda tentou fazer. Justamente naquele dia, acho que tinha umas 3 Sheilas na consulta, sabe? E ainda o Everton vai e fala assim, será que ele não te deu o exame errado? Porque tinha outra Sheila lá, sabe que chamou a pessoa errada? E ainda o diabo começou a querer colocar na minha cabeça, tipo assim, às vezes você pegou o resultado errado de outra pessoa, às vezes era da outra. Começou, você acredita? Gente, o diabo, ele não vai parar nunca. Ele vai sempre querer colocar dúvida no seu coração. Ele sempre vai querer colocar dúvida. Então vocês têm que persistir. O que eu quero deixar para vocês como exemplo, essas 3 histórias. Aquela mulher, quando ela fez o que ela podia, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela tocou nele e foi curada. Naamã, mesmo com toda a soberba, ele se submeteu. Ele passou por cima do orgulho e foi curado. Eu passei por cima do orgulho. Eu me rendi ao Senhor e deixei que Ele fizesse como Ele quisesse. E disse que estava disponível a fazer o que Ele quisesse. E fui curada. E a prova disso está aqui dentro do meu ventre agora. E essa criança, ela é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? E eu queria... Amém. Eu queria que todos aqueles... Eu não sei o que ainda não aconteceu na sua vida. Não sei qual é o teu milagre. Essa noite é uma noite de oração com propósito. Eu não sei... um detalhe. Eu sei que é muita coisa. Um dia... que eu falei, dessas vezes que eu tinha orado em casa, eu falei para Deus que eu ia me render, isso, aquilo, um dia das orações com propósito, essa foi uma maravilhosa. Às vezes a gente é bem infantil, né? Eu confesso que eu sou. E aí estava aqui na frente, todo mundo orando, já tinha trabalhado aqui na frente, servindo e tudo mais, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou lá, porque eu falava assim, eu quero um filho, mas tipo assim, eu pedia com um monte de coisa, para parecer que, tipo, eu não estava pedindo, que era Deus que ia me dar, sabe? Aquela coisa. Aí um dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou lá pedir isso. Não é culto de oração com propósito? Você não disse que ia me render? Eu falei assim, então eu vou. E aí quando eu decidi vir, o que aconteceu? O bicho veio e subiu. Menina, pra quê? Eu fiquei com raiva. Eu pensava, nossa, que saco, cara. Pra que essa pressa pra subir? Por que não espera? Não olha todo mundo que tá aqui pra olhar. E com raiva mesmo. Mas não falei pra ninguém, fiquei pensando. Mas Deus sabe o que a gente pensa. Mas antes de vir, eu tinha decidido no meu coração que eu ia me render, que eu ia vir. E aí o bicho ficou aqui orando. E eu fiquei parada, né? E tipo, com raiva, né? Mas fiquei parada, não falei com ninguém. Acho que nem ele sabe disso. Aí eu fiquei parada e com raiva e aquela coisa. Nossa, que saco, por que não espera essa pressa? Pra que isso?
Aí, beleza, aí quando pensa que não, quando eu estou voltando para o meu lugar, ele fala bem assim: Deus está entregando um filho a uma mulher aqui, está entregando uma criança a uma mulher. Naquele dia, na hora, eu vi como resposta de Deus, porque eu vim pedindo isso para ele. E quando ele falou isso, na hora eu falei: Seu pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu comecei a pedir perdão por ter ficado com raiva dele, por ter falado aquilo. Porque eu vi que era Deus, né? Então, assim, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que você está pensando, o que você está querendo, tudo. Então, não se preocupe que Deus, Ele não tá se importando com o nosso tempo, aquela coisa. Então, como essa noite é uma noite de oração com propósito, há uma unção liberada nesse lugar. Eu sei que você está saindo daqui aprendendo a crer em Deus, aprendendo a como usar a sua fé. Então eu queria que você se levantasse no seu lugar, que você viesse à frente. Não sei o que você quer, Deus sabe. Não deixe a vergonha, não deixe a soberba, seja o que você quiser. Aquilo que parece impossível, é isso mesmo que Deus quer fazer, é isso mesmo que Ele quer mostrar, que é Ele que faz, que é Ele que pode. Então não sinta vergonha nesse momento, não perca a oportunidade, não deixe essa oportunidade de Deus cumprir na sua vida aquilo que Ele tem. Aquilo que você quer, é só Ele que pode realizar. É Ele que sabe o seu coração, é Ele que sonda. Amém? Eu queria chamar a pastora Aguinaldo aqui para me ajudar. Aqueles que não vierem, mas que estão aí atrás, eu queria que vocês ficassem orando, intercedendo. Se prolongar e alguém precisar ir embora, sejam livres. Deus sabe que você precisa ir embora, então não se sintam constrangidos. Mas nós não podemos parar aquilo que Deus tem para fazer aqui. E a gente não pode impedir Deus de curar essas pessoas, porque uns têm a necessidade de ir embora. Então eu espero que vocês também compreendam isso, amém? E para que a gente possa ficar à vontade, sem constrangimento para ninguém, sintam-se livres, mas os que estão, que intercedam pelos que estão aqui. Porque esse momento é o momento onde Deus está liberando uma unção e Deus vai operar curas, Deus vai operar milagres neste lugar. Então, seja qual for o seu milagre, eu estou aqui essa noite testemunhando o que Deus fez. Estou testemunhando que eu aceitei a passar por cima do orgulho, por cima da soberba e dizer que aquilo que Deus quisesse fazer, que Ele fizesse e que eu ia me submeter ao que Ele quisesse. Se submetam essa noite. Se há algo na vida de vocês que para vocês precisam se consertar, se há algo da qual vocês precisam pedir perdão e se arrepender, essa é a hora, esse é o momento, porque Deus Ele não pode trabalhar num coração amargurado, num coração onde não tem espaço para Ele. É preciso um coração livre. Deus só fez um milagre na minha vida quando houve a transformação. O problema que Deus encontrava em mim não era a dificuldade de realizar o milagre. Esse foi o mais fácil para Ele. O mais difícil para Deus foi eu aceitar, foi eu aprender a me redimir diante dEle. Então se dobrem diante dEle agora nesse momento e peça para Ele aquilo que vocês querem que Ele vá fazer, amém?
impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti.
toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça como tu, Senhor. Abraça-me. Ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça como tu, Senhor. Abraça-me. Oh, Jesus, amado meu. Jesus, amado meu. Jesus, amado meu. Jesus, amado meu. Teu amor me resgatou, teu amor me transformou, teu amor, oh. Teu amor me resgatou, teu amor me transformou. Oh, eu te amo. Ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça como tu, Senhor. Abraça-me. Oh, ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça como tu, Senhor. Abraça-me. Oh, Jesus, amado meu. Jesus, amado meu. Jesus, amado meu. Jesus, amado meu.
presença eu encontro segurança. Na tua presença minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Oh, esse é o meu lugar. Eu posso dançar na tua presença. Correr na tua presença. Eu posso rir na tua presença. Gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Eu posso dançar na Presença. posso correr, eu posso rir, posso gritar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que tua presença. Tua Presença é o meu lugar. presença é o meu lugar. Na tua presença os medos, na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Oh, tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Oh, tua presença é o meu lugar. E eu posso dançar, posso correr, eu posso rir. Posso gritar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja muito frágil, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti, eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés, eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés.
Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Tu és incomparável, incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus